Boa noite, Dom. Acho que a data é propícia para eu compartilhar o meu relato. Perto da cidade onde moro, havia uma velha casa abandonada no campo. Ela ficava um pouco afastada, então, apesar de muitos comentarem sobre o lugar na escola, poucos realmente se aventuravam até lá. Em um Halloween, um amigo meu, que já tinha habilitação, resolveu que seria o ano perfeito para visitar a casa. Não foi difícil convencer nosso grupo de amigos a embarcar na ideia. No total éramos 6, apertados no carro, esperando anoitecer para deixar a experiência ainda mais assustadora. Afinal, era Halloween. Assim que escureceu, saímos do carro e estacionamos no quintal da casa. O espaço era grande, com plantas crescidas e descuidadas por toda parte. Não havia luzes próximas, nem postes por perto. Então as únicas iluminações eram as lanternas que trouxemos. Começamos a caminhar devagar do carro até a entrada. Meu amigo liderava o caminho com a lanterna, apontando para a casa e iluminando cada detalhe. Acompanhei a luz enquanto ele explorava diferentes partes, até que notei algo na varanda. Uma imagem que só captei por um instante, quando a luz passou por lá. Parecia fora do lugar. Peguei minha lanterna para conferir o que havia visto e lá estava. Uma abóbora na varanda. Mas não era uma abóbora velha ou apodrecida, como esperaríamos de uma casa abandonada. Falei com o grupo, sugerindo que talvez alguém estivesse morando ali, já que havia uma abóbora recém-esculpida. Meu amigo apenas deu de ombros dizendo que era Halloween e provavelmente alguém a deixou lá de brincadeira. Seguimos em frente, mas não demorou muito para ouvirmos um som vindo do lado da casa. Apontei minha lanterna naquela direção bem a tempo de ver alguém se aproximando pela lateral da casa. Era um homem que espiava ao redor da esquina, já nos observando quando a luz o alcançou. Ele segurava uma faca enorme na mão. Assim que percebeu que sua presença tinha sido revelada, começou a avançar na nossa direção, o mais rápido que conseguia. Digo, o mais rápido que conseguia, porque ele se movia de forma estranha, meio mancando e meio correndo, como se estivesse ferido ou faltando uma parte da perna. Por sorte, todos os meus amigos o viram, e nos viramos para correr de volta ao carro o mais rápido possível. Enquanto me acomodava no carro, olhei para trás e vi que o homem ainda vinha atrás de nós. Quando finalmente saímos dali, 2 amigos começaram a rir, confessando que tinham planejado a pegadinha. Disseram que chamaram um colega da escola para ir mais cedo e nos esperar ali, só para nos dar um susto. Fui o único que teve uma visão clara do homem que nos perseguiu e sabia que ele definitivamente não era um estudante do ensino médio. Falei com meus amigos, insistindo que a pessoa que nos perseguiu não era o garoto que eles tinham combinado de nos assustar. Finalmente, eles verificaram os celulares e encontraram mensagens de voz e textos do garoto pedindo para abortarmos o plano. Ele contou que tinha ido até a casa, mas quando chegou, foi perseguido pelo mesmo homem e teve que fugir antes mesmo de nos assustar. Deixou vários recados, mas meus amigos não viram devido ao mau sinal. Nunca descobrimos quem foi que tentou nos atacar naquela noite, nem o motivo. Quando a polícia investigou, não encontraram ninguém no local. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Os primeiros anos da década de 1980 foram realmente intensos para quem trabalhava como repórter policial no sudeste da Flórida. Quando me mudei da Carolina do Sul na primavera de 1980, praticamente dobrei meu salário, passando de $17.700 para $31 mil por ano, uma quantia considerável para um repórter iniciante naquela época. E o curioso é que eu nem estava em um dos grandes jornais de Miami. Meu emprego era em uma publicação menor, bem mais local. Talvez você conheça o Pinecrest Pioneer. Existe uma expressão meio mórbida no jornalismo: se sangra, é manchete. E o jornal estava com alta circulação desde que a violência das drogas de Miami começou a atingir os subúrbios. A situação envolvia cenas realmente horrendas.
represálias de gangues, assassinatos aleatórios, até mesmo explosões. E foi isso que justificava o aumento no meu salário. Com o tempo, porém, você começa a perceber o impacto corrosivo que cobrir esses eventos tem na sociedade como um todo. É como se algo contaminasse a água ou infectasse a consciência coletiva. E por um período parecia que quase todos em Pinecrest estavam envolvidos em algo suspeito. Acho que para mim, o exemplo mais marcante disso foi o que costumo chamar de a maior história que nunca escrevi. No sábado 31 de outubro de 1981, houve uma festa em uma das grandes casas na Marisa Drive. Um próspero vendedor de barcos deixou sua filha de 17 anos organizar uma festa de Halloween em seu quintal. Ela convidou todos os amigos e a noite foi inesquecível para eles. Quando deu meia-noite, o pai encerrou a festa de forma educada e todos saíram para as ruas, começando a voltar para casa aos poucos. Todos menos um. Na manhã seguinte, os pais de uma garota chamada Kristen Parks a reportaram como desaparecida ao Departamento de Polícia de Miami-Dade. A princípio, as expectativas não eram nada animadoras. As casas na Marisa Drive, assim como as ruas ao redor, foram construídas próximas a um canal artificial, onde os moradores costumam ancorar seus barcos bem ao lado dos quintais. Com isso, a polícia logo cogitou que, por algumas garotas terem contrabandeado álcool para a festa, Kristen pudesse ter se afastado, caído na água e se afogado. Alguns tinham suas dúvidas, pois ninguém havia escutado gritos ou qualquer som de alguém caindo no canal, mas ainda assim os policiais resolveram dragar o local em busca de algum vestígio humano, pelo menos para descartar essa possibilidade. No entanto, nada foi encontrado. 3 dias após o início das buscas e com as autoridades cada vez mais aflitas, um caminhoneiro dirigia perto de um lago no começo da South Dixie Highway, quando avistou uma garota seminua saindo cambaleante de um bosque à beira da estrada. Ele parou o caminhão, desceu e, após oferecer sua jaqueta para cobri-la, perguntou o que ela fazia ali sozinha e com parte das roupas faltando. Mais tarde, o caminhoneiro afirmou que a jovem parecia estar bêbada e não lembrava de onde estava nem de como tinha chegado ali. A única coisa que se recordava era do próprio nome, Kristen Parks. Como você deve imaginar, a família de Kristen ficou radiante ao ver a filha retornar com vida, mas ela não voltou ilesa. Após um exame médico completo, constatou-se que Kristen fora drogada, sequestrada e durante as próximas 48 horas, submetida a repetidas agressões. Em vez de tirarem sua vida, os sequestradores a sedaram uma última vez, a levaram até a South Dixie Highway no meio da madrugada e a deixaram numa área de mata. Kristen estava relativamente calma e parecia estável enquanto os efeitos da droga ainda persistiam. No entanto, quando o efeito passou completamente, a situação mudou drasticamente. O trauma pelo que viveu nos últimos dias foi intenso demais para sua jovem mente suportar, e pelo que entendi, ela sofreu um colapso nervoso severo. Kristen deixou de frequentar a escola, se afastou dos amigos e, mesmo com um tratamento extenso de medicação e terapia, permaneceu abalada mental e emocionalmente, presa aos horrores que conseguia entrever por entre a névoa de suas lembranças. Mas o que tornou a situação infinitamente mais dolorosa foi o fato de que a investigação para encontrar seus agressores parou rapidamente. A falta de avanços no caso gerou medo e preocupação entre os moradores de Pinecrest. Muitos se manifestaram com veemência, exigindo justiça, mas ninguém foi mais insistente do que o dono da casa onde ocorreu a festa. Para evitar possíveis problemas legais, mudarei alguns nomes, já que, pelo que sei, esse homem ainda é bastante litigioso. E eu não gostaria de ver você ser penalizado apenas por fazer a gentileza de ler este relato. Em vez de seu nome verdadeiro, vou chamá-lo de Sr. Stone. O Sr. Stone ofereceu uma recompensa de até $10.000 para quem ajudasse a levar os responsáveis pelo ataque a Kristen à justiça. Ele também chegou a se prontificar para contratar um investigador particular para acelerar o processo, mas a família de Kristen recusou sua ajuda nesse aspecto. Mesmo assim, o Sr.
Stone permaneceu firme e publicamente enfático em suas exigências por justiça, chegando a colocar um outdoor do lado de fora de sua loja por algum tempo, apelando ao público por informações. Quando nos encontramos em um leilão beneficente na primavera de 1982, foi ele quem sugeriu que eu começasse a investigar a fundo, oferecendo sua total colaboração na esperança de que minha reportagem ajudasse a capturar os sequestradores de Kristen Parks. Eu não podia me dedicar ao caso em tempo integral, pois ainda tinha outras responsabilidades, mas meu editor me deu carta branca para trabalhar nele sempre que possível, desde que ele tivesse a primeira opção de publicar o conteúdo. Embora a polícia nunca tenha prendido ou acusado ninguém pelo sequestro de Kristen, ainda assim, interrogou algumas pessoas ligadas ao incidente. O primeiro suspeito foi um jovem com quem Kristen supostamente mantinha um relacionamento e que teria reagido mal quando ela terminou com ele. Ele também estava na festa, mas com base em vários álibis, foi descartado como suspeito. A segunda pessoa interrogada foi um segurança contratado pelo Sr. Stone para garantir que os convidados ficassem longe do canal atrás da casa. O segurança relatou que, em certo momento da noite, Kristen se aproximou dele para conversar. Ele percebeu sinais de que ela estava alterada, então, preocupado que alguém tivesse levado álcool para a festa, o que de fato aconteceu, foi avisar o Sr. Stone. Stone o orientou a voltar e procurar a fonte do álcool para confiscá-lo. Porém, quando o segurança retornou, Kristen já não estava mais por perto. Assumindo que ela havia se dispersado entre os adolescentes que dançavam, ele voltou ao trabalho, tentando rastrear a origem das bebidas. Ele não viu Kristen novamente naquela noite, e só na manhã seguinte soube que ela estava desaparecida. A terceira pessoa que a polícia questionou, e que por um tempo foi seu principal suspeito, foi um ex-detento que residia em um canteiro de obras em Key Biscayne. Key Biscayne é uma das áreas mais ricas do sul da Flórida, com a maioria das casas oferecendo mais de 10 mil pés quadrados e comodidades de luxo, como cozinhas gourmet, adegas e espaçosas áreas externas. Ficou então a dúvida: o que estaria fazendo um ex-presidiário sem emprego morando em um lugar como aquele? O ex-presidiário Frank Jeffers passou a viver entre os restos de uma construção abandonada e, por conta de algumas lacunas na legislação, as autoridades não conseguiram removê-lo dali. De algum modo, ele arranjou um pequeno barco que usava para chegar aos bairros mais ricos nas bordas de Pinecrest, de onde fugia após praticar pequenos furtos e vandalismos. Jeffers tinha sido preso uma meia dúzia de vezes, geralmente por invasão ou comportamento abusivo, mas sua condenação original foi bem mais grave. Cerca de 20 anos antes, ele foi preso após sequestrar a filha de 14 anos de um vizinho, empurrando-a para dentro de seu carro enquanto ela voltava da escola. Se não fosse por várias testemunhas que anotaram a placa do carro, é difícil imaginar o que ele teria feito com a garota. A polícia interceptou Jeffers enquanto ele tentava levá-la para os Everglades, o que lhe rendeu 16 anos de prisão por sequestro agravado, apesar de suas tentativas frustradas de recorrer. Agora, com sua liberdade recuperada, Jeffers parecia retomar antigos hábitos. Foi o Sr. Stone quem primeiro alertou a polícia sobre ele, pois sua família já tinha passado por vários encontros desagradáveis com o homem, incluindo um em que ele assustou a filha de 16 anos de Stone enquanto ela tomava sol. Desde que saiu da prisão, Jeffers vinha causando problemas e na primavera de 1982 era o principal suspeito no caso de Kristen Parks. Jeffers foi interrogado diversas vezes, mas seus álibis para a noite do sequestro de Kristen eram no mínimo inconsistentes. Ainda assim, sem evidências concretas, a polícia não podia prendê-lo. Era questão de tempo até que conseguissem algo contra ele. Após um arrombamento em uma loja de artigos náuticos em Pinecrest, a polícia tentou prender Jeffers. No entanto, ao chegarem ao barraco onde ele se escondia, ele abriu fogo com uma pistola 45. Como você pode imaginar, os policiais não reagiram bem ao fato de Jeffers ter decidido sair em grande estilo. Mesmo assim, o atenderam e, em meio a uma chuva de tiros,
o principal suspeito do sequestro e ataque a Kristen acabou não sobrevivendo. Conversei com o Sr. Stone após a morte de Jeffers, e embora ele lamentasse que o principal suspeito jamais enfrentaria a justiça propriamente dita, comentou que havia jeitos bem piores para uma situação dessas terminar. Para ser sincero, eu tendia a concordar com ele. Depois de cobrir crimes sérios pela Flórida e Carolina do Sul por 5 anos inteiros, eu sabia que, quando o assunto é predadores de crianças, o risco de reincidência nunca desaparece por completo. Talvez a morte dele pelas mãos da polícia não fosse a verdadeira justiça, mas ainda assim, era uma forma de justiça. Para os moradores de Pinecrest, foi como se um grande peso fosse tirado de suas costas. Era como se Jeffers tivesse escrito o final do meu artigo ao sair em uma chama de glória, por assim dizer. Eu achava que tudo o que faltava era amarrar algumas pontas soltas das informações que já havia coletado. E então eu teria um artigo tão completo e bem detalhado que poderia até anexar um pedido de aumento quando o entregasse ao meu editor. Mas essas pontas soltas logo se revelaram como fios soltos de um suéter. Quanto mais eu puxava, mais a história inteira começava a se desfazer, bem diante dos meus olhos. Jeffers tinha 2 álibis para a noite do sequestro de Kristen. Para se locomover, ele precisava do barco ou de caminhar. E foi assim que acabou bêbado, passando pela casa de um vizinho naquela noite. Segundo o próprio Jeffers, ele estava, e cito, cantando de bêbado. E gritava tão alto ao passar pela casa do vizinho que este apareceu à janela para olhá-lo com desaprovação. Jeffers contou que então os dois fizeram contato visual tempo suficiente para ele levantar o dedo do meio para o vizinho e, após gritar alguns desaforos, o vizinho fechou as cortinas e presumivelmente voltou a dormir. No entanto, quando a polícia procurou o vizinho para confirmar a história, ele alegou que isso nunca aconteceu. Ninguém tinha motivo para duvidar do homem. Ele podia não gostar de Jeffers, mas certamente não a ponto de mentir em tribunal, certo? Mas foi essa discrepância que me fez perceber que nem tudo era o que parecia. Ouvi de um policial cuja identidade vou manter em anonimato que o vizinho de Jeffers mudou sua versão dos fatos assim que percebeu que a liberdade do ex-presidiário estava em jogo. Inicialmente ele afirmou que havia ouvido Jeffers voltando para casa, mas depois corrigiu dizendo que apenas presumiu que fosse Jeffers, sem realmente tê-lo visto. Ele não se levantou da cama nem fechou as cortinas depois do gesto ofensivo de Jeffers. Todos sabiam, de certa forma, que o homem estava mentindo. Eu acredito nos policiais quando dizem que desenvolvem um faro para mentiras. Eu mesmo desenvolvi esse instinto com o passar dos anos. Mas, se ele desprezava Jeffers a ponto de arriscar-se ao perjúrio, não havia muito que a polícia pudesse fazer para impedi-lo, especialmente porque Jeffers se tornava um bode expiatório conveniente. O segundo álibi de Jeffers vinha de uma visita a um bar tarde naquela noite, um lugar discreto chamado Buddy's, próximo à praia de Cape Florida. Quando os policiais contataram o proprietário, ele prontamente entregou as gravações da câmera de segurança daquela noite. No entanto, ao revisar as imagens, concluíram que não eram nítidas o suficiente para identificar Jeffers com clareza e decidiram não registrá-las formalmente como evidência. Além disso, ao invés de devolver a fita ao proprietário, a polícia simplesmente a reteve. Descobri isso quando fui conversar com o dono do bar, e como era apenas uma fita VHS aparentemente sem valor, ele não estava exatamente inclinado a procurar um advogado por causa disso. No entanto, ele ainda se mostrava irritado e aproveitou a oportunidade para desabafar suas frustrações com os policiais por uns bons 10 minutos. Eu o deixei falar, esperando pacientemente, e depois tentei trazer a conversa de volta para as filmagens de segurança. Acabei descobrindo que ele ainda tinha a fita original por lá e estava mais do que disposto a me mostrar. Lembre-se de que isso tudo aconteceu em 1982, então mesmo as melhores filmagens de câmeras de segurança eram bem granuladas em comparação com as imagens nítidas que vocês podem capturar hoje. Mas Frank Jeffers não era exatamente discreto. Ele adorava cores chamativas, usava regata, shorts de banho e sandálias, e exibia uma mecha de cabelo descolorido,
meio bagunçada, quase como um moicano. Esse estilo chamativo fazia com que ele fosse facilmente reconhecido, especialmente por conta de seus pequenos crimes. Quando o dono do Buddy's me mostrou a gravação daquela noite, lá estava Frank, visível como o dia. Embora o rosto não aparecesse claramente e alguém pudesse argumentar que poderia ser uma pessoa parecida com ele, a descrição que eu tinha dele me deixava seguro de que, se alguém que o conhecia visse aquelas filmagens, identificaria Jeffers sem hesitar. A dúvida que pairava em minha mente era por que as filmagens não foram usadas para uma identificação positiva. Para obter respostas, conversei com um dos policiais que trabalhou no caso antes da morte de Jeffers. Ele me explicou que, sob orientação de um advogado renomado, informaram que a gravação não teria validade legal. Se a imagem não exibia características faciais claras, cicatrizes ou tatuagens, os futuros advogados de defesa de Jeffers poderiam contestar sua autenticidade. Então, ela não constituía um álibi suficientemente forte. Lembro-me de comentar com ele que, se eu fosse jurado, consideraria a gravação uma prova sólida se o próprio Jeffers estivesse diante de mim com aquela mecha loira, idêntica à da fita. Mas o policial apenas balançou a cabeça e respondeu que a decisão estava fora de seu alcance. Sob orientação do advogado, os superiores determinaram que a gravação não seria considerada um álibi válido e que Jeffers deveria seguir como principal suspeito. Para mim, isso parecia um erro enorme. Então, fiquei muito curioso para descobrir quem era esse sábio advogado. O policial fez uma ligação e depois me informou que a recomendação do advogado tinha vindo do próprio Sr. Stone. Sabia que os policiais não estavam inclinados a revisar a fita, mas imaginei que o Sr. Stone ficaria interessado, especialmente se o advogado dele tivesse cometido um erro tão sério. Fui direto procurá-lo, mas sua reação foi parecida com a do departamento de polícia. Ele agradeceu minha preocupação, mas sugeriu que eu seguisse o conselho do advogado. Jeffers era o suspeito mais provável e agora estava morto, caso encerrado. Perguntei se ele havia visto as gravações do bar próximo à praia de Cape Florida, e ele disse que não. Então, mencionei que começava a considerar a possibilidade de que o verdadeiro agressor de Kristen Parks não fosse Jeffers e que o criminoso ainda estivesse à solta. De repente, o Sr. Stone começou a gritar comigo. Lembro dele perguntando: "Quem você pensa que é, meu amigo?" Em seguida, de maneira indireta, ele me acusou de estar usando uma tragédia para alavancar minha carreira. Respondi que isso era a última coisa que eu faria e que minha única preocupação era encontrar o verdadeiro agressor de Kristen antes que ele atacasse outra pessoa. A reação do Sr. Stone foi afirmar que se fosse realmente esse o meu interesse, eu respeitaria os julgamentos de pessoas mais qualificadas do que eu. Qualquer atitude diferente apenas ampliaria a dor das vítimas. Minha última pergunta antes de ele desligar na minha cara foi se ele ao menos iria ver a filmagem de segurança por conta própria. Após essa pergunta, tudo o que ouvi foi o silêncio da linha cortada. As palavras de Stone sobre apenas aumentar a dor e o sofrimento ecoaram na minha cabeça por dias, e realmente me vi questionando se minhas motivações eram egoístas. Talvez para ele, deixar a família Parks acreditar que Jeffers era o responsável por Kristen oferecesse algum tipo de fechamento, e convencê-los do contrário parecia inadmissível. Era evidente que Stone queria encerrar de uma vez por todas esse capítulo sombrio. Para mim, porém, fazer justiça ao verdadeiro culpado era o maior presente que eu poderia dar à família Parks. Eles não precisavam apenas de uma sensação de justiça. Precisavam de justiça concreta e, conforme o tempo passava, sentia cada vez mais que essa responsabilidade recaía sobre mim. Até então, nunca havia conversado com Kristen. Não achava que isso fosse necessário. Mas, diante de tantos obstáculos, decidi que explorar todas as vias possíveis era a única saída. Kristen havia sido entrevistada exaustivamente após o incidente, mas eu queria garantir que nada tivesse sido esquecido pelos policiais. Liguei para seus pais e perguntei se poderia conversar com ela. Como já mencionei, Kristen enfrentou muitas dificuldades para se recuperar. Então, no início, seus pais hesitaram em deixá-la falar com um repórter, ainda mais de uma publicação pequena.
No entanto, após uma conversa franca com seu pai, Patrick, ele me convidou para sua casa. Inicialmente, Kristen me contou muito pouco que eu já não soubesse, e qualquer novidade parecia irrelevante o suficiente para explicar por que não estava nos relatórios. Mas houve um detalhe que achei importante. Um de seus agressores tinha um forte cheiro de canela. Esse pequeno detalhe não constava nos relatórios policiais, e quando perguntei a Kristen por que não havia mencionado antes, ela me respondeu que, na verdade, já o havia feito em várias ocasiões, sem entender por que não foi registrado. E esse não era o único detalhe que parecia ter escapado dos registros oficiais. Perguntei se ela tinha certeza absoluta de que era o agressor quem cheirava a canela, e não algum aroma do local onde a mantiveram como um purificador de ar. Kristen me garantiu que nunca esteve tão certa de algo em sua vida. Embora estivesse com os olhos vendados na maior parte do tempo, sabia que, apesar de 2 homens a terem sequestrado, apenas um a violentou. E toda vez que isso acontecia, ela sentia o aroma doce de canela vindo do hálito dele. Antes de sair, agradeci a Kristen pelo tempo e a seu pai por arranjar o encontro. O detalhe sobre o cheiro de canela no hálito do agressor era algo totalmente novo para mim, e me perguntei o que mais poderia estar encoberto. Acontece que a próxima grande pista estava mais perto do que eu imaginava. Quase todos em Pinecrest conheciam o Sr. Stone e sua filha, mas depois de quase 8 meses de investigação, percebi que ela não era filha única. Stone, que organizou a festa, também tinha um filho, uma jovem de 17 anos e um rapaz de 19. Enquanto sua filha era uma aluna popular e excelente nos estudos, o filho não possuía as mesmas habilidades acadêmicas ou sociais. O filho de Stone, a quem vou chamar de Junior, foi diagnosticado com dificuldades de aprendizado ainda criança e matriculado em uma escola especial. Esse era basicamente o máximo que as pessoas sabiam sobre ele. Raramente era visto fora de casa, e quando aparecia, estava sempre acompanhado pela mãe ou por um cuidador. As crianças que o conheciam o descreviam como esquisito, dizendo que ele passava a maior parte do tempo no quarto assistindo a filmes de terror e lendo quadrinhos. Perguntei a algumas das crianças presentes na festa se Júnior tinha descido em algum momento ou tentado interagir com os convidados. A maioria disse que não, que nem sabiam que os Stone tinham um filho, mas 2 crianças mencionaram ter visto um rapaz mais velho, sem fantasia, conversando com um dos seguranças de Stone. Fui então conversar com o policial do Departamento de Polícia de Miami-Dade, o mesmo que havia me contado sobre o advogado de Stone rejeitando o álibi de Jeffers. Ele me disse que Junior nunca havia sido interrogado sobre o que aconteceu naquela noite, e de acordo com as informações da polícia, ele teria ficado no quarto o tempo todo. Entende o que quero dizer sobre como as coisas começaram a desmoronar? Algumas crianças diziam que Júnior apareceu brevemente na festa, mas a polícia me afirmava categoricamente que ele não havia saído do quarto a noite inteira. Perguntei como tinham tanta certeza e sabe o que o policial respondeu? Porque o Sr. Stone nos disse. A última vez que liguei para Stone também marcou nossa última conversa. Não estávamos em bons termos desde nosso último telefonema, quando ele basicamente me aconselhou a parar com as perguntas. Então, quando liguei para ele mais uma vez e pedi para falar com Júnior, ele nem hesitou. Simplesmente desligou. Sem comentários, sem desculpas, apenas um clique e a linha ficou muda. Isso foi no início do verão de 1982. Não abandonei o caso, mas aquela ligação representou o momento em que meu avanço começou a desacelerar. Sem o apoio de Stone e com a paciência da polícia se esgotando, parecia que minha única opção era deixar a investigação de lado. Havia outras matérias para cobrir, não necessariamente mais importantes, mas eu era um repórter, não um investigador. No fim, eram os artigos publicados que pagavam as contas. Acabei escrevendo sobre outros assuntos, deixando o caso de Kristen Parks cair no esquecimento. Chegando ao final de outubro de 1982, já fazia 1 ano desde o sequestro de Parks. Sendo época de Halloween, passei a pensar ainda mais no caso. O Halloween caiu em um domingo, meu único dia de folga de verdade, e passei a noite preparando home runners caseiros, refletindo sobre tudo.
Oficialmente o caso estava encerrado, mas eu sabia que o agressor de Kristen continuava por aí. E talvez de forma apropriada para a época, isso me assombrava como um espírito inquieto. Lembro-me de deitar naquela noite e perceber que era a primeira vez que uma história havia escapado de mim. Imaginei-me, aos 60 anos, ainda obcecado com esse caso que persistia sem solução. Curiosamente, essa previsão acabou se tornando realidade, exceto por um detalhe. Não o considero mais um caso não resolvido. O que não percebi na noite de Halloween de 1982 foi que, menos de 24 horas depois, eu solucionaria o mistério e descobriria não apenas quem sequestrou Kristen Parks, mas também o motivo. Na segunda-feira, 1º de novembro, fui ao Pinecrest Cash and Carry comprar alguns mantimentos após o trabalho. Pensava no caso de Parks de vez em quando, mas era um dia comum, e minha mente estava focada nos afazeres daquele dia. Peguei uma embalagem de hambúrguer Helper, pois não era muito hábil na cozinha na época, além de outros itens, e fui para a fila do caixa. Quando olhei à frente, vi que a senhora na minha frente era uma das empregadas do Sr. Stone, com quem eu tinha me encontrado 1 ou 2 vezes ao visitá-lo. Nos cumprimentamos e, enquanto conversávamos, meus olhos caíram sobre as compras que ela havia colocado na esteira. Além de vários produtos de limpeza, havia uma quantidade considerável de doces de Halloween, que imaginei, corretamente, estarem em promoção devido ao fim da temporada. Mas o que realmente chamou minha atenção foram 5 ou 6 pacotes do mesmo doce, Atomic Fireballs. Comentei com Maria, a empregada de Stone, que alguém deveria realmente gostar desses doces. Eu me lembrava deles da infância, mas nunca gostei do nome bolinhas de fogo atômicas. A ideia de queimar a boca não me atraía, então nunca me interessei por eles, só pelo nome. E essa foi metade da razão pela qual fiz o comentário, pensando comigo mesmo quem seria o pequeno psicopata que preferiria uma bolinha de fogo atômica a um Jolly Rancher ou um Lemonhead. Maria deu uma risadinha e me disse que todos os pacotes eram para o filho do Sr. Stone, Jr. Ele adorava aqueles doces mais do que qualquer outra coisa e provavelmente ajudava algum dentista a bancar um barco de luxo para combinar com uma casa de férias em Key West. Enquanto Maria colocava as compras nas sacolas de papel, ela pegou o último pacote de Fireballs, olhou para ele e depois para mim e comentou algo como: "Ah, canela." Houve um breve momento, talvez apenas 1 milissegundo, em que pensei: "Ah, não sabia que era um sabor canela." E então tudo se encaixou na minha mente com a força de um meteoro. Canela. O mesmo cheiro que Kristen Parks havia descrito ao falar sobre seu agressor, sempre presente quando ele a atacava. Canela, o doce favorito do filho de Stone, que passava seus dias vendo filmes de terror e quadrinhos em um quarto escuro no 3º andar e que, segundo testemunhas, fora visto falando com o segurança. O último a ver Kristen na festa. Frank Jeffers não tinha uma van nem um local seguro onde poderia manter alguém em cativeiro por dias, algo como uma unidade de armazenamento, que é justamente onde Kristen acreditava ter sido mantida. Já o Sr. Stone, por outro lado, tinha meios para comprar ou alugar praticamente qualquer coisa. E talvez, apenas talvez, ele tivesse os recursos e a disposição para proporcionar ao filho socialmente inepto algum tempo privado com uma jovem amiga de sua filha, que chamara sua atenção. Naquela época, enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam, a ideia parecia surreal, quase insana demais para ser verdadeira. Stone era um pilar da comunidade, alguém respeitado, admirado, querido. Imaginar que ele pudesse ser um psicopata frio o bastante para facilitar o sequestro e abuso de uma jovem parecia, no mínimo, uma loucura. Quanto mais pensava, mais tudo começava a se encaixar. A reunião não havia sido apenas uma festa de Halloween, mas sim uma espécie de mercado de carne adolescente, onde Júnior poderia escolher sua vítima. Na primeira oportunidade, chamei meu editor para conversar e, usando uma série de hipóteses detalhadas, expliquei meu raciocínio e como cheguei a essa conclusão. Ele me olhava boquiaberto por grande parte do tempo, especialmente no final, quando expus tudo sobre Júnior. Ou, mais precisamente, como ele deveria ter sido o principal suspeito, mas sequer fora questionado.
Meu editor ponderou por uns 15 ou 20 segundos e então disse que, se eu pudesse escrever a matéria de forma a evitar processos massivos, ele garantiria que o departamento jurídico a revisasse antes da publicação. Se apenas levantássemos as perguntas certas, estaríamos protegidos pela primeira emenda e Stone não poderia fazer nada. Contudo, descobrimos que a situação era um pouco mais complicada do que isso. Alguns dias depois, quando eu tinha escrito cerca de 1/3 do artigo, meu editor me chamou em seu escritório e me mostrou uma cópia preliminar do jornal do dia seguinte. Bem no meio, ocupando 2 páginas, o Sr. Stone havia comprado um anúncio de página inteira para sua loja de barcos e outra para promover exclusivamente sua nova linha de jet skis. Stone assinara um contrato publicitário de 2 anos com nosso jornal, no valor de quase $100 mil. Ele sabia que, com essa quantia em jogo, o dono do jornal jamais permitiria uma história negativa sobre ele. E assim, meu editor me disse que teríamos que arquivar a matéria sobre Júnior. Pode parecer estranho, mas eu não estava surpreso. Ver aquele anúncio gigante quase me derrubou, mas lembro-me de pensar: claro que ele comprou um anúncio, claro que sim. Ele tinha todo o poder do mundo, e eu não passava de um escrevinhador num jornal pequeno. Se eu insistisse, talvez acabasse com um par de sapatos de cimento, algo assim. Em vez de arriscar minha vida, e também meu emprego, escolhi sobreviver e abandonei aquela história. Lembro-me de um velho filme em preto e branco que vi na infância. Não consigo lembrar do enredo, mas uma mulher desabava em lágrimas diante de um personagem ao estilo Humphrey Bogart, desabafando sobre como o mundo era injusto. Ele respondeu com algo como: "É assim que o mundo funciona, garota. Sempre foi, sempre será." Quando ouvi aquilo na época não acreditei, mas parece que crescer e se tornar adulto é, essencialmente, descobrir que é verdade, e que dificilmente algo tão honesto já foi dito. Boa noite, Dom. Nunca tive uma razão específica para escrever diretamente para você antes, mas tudo mudou em outubro do ano passado, quando um grupo de crianças do bairro resolveu me atormentar, usando manipulações e outras formas de provocação que tornaram minha vida insuportável. Também gostaria de aproveitar para alertar sobre temas delicados, como saúde mental fragilizada, ansiedade relacionada a patógenos, perseguição coletiva e interações com a polícia. Às vezes gostaria muito que você desse uma atenção maior a esses temas e cuidasse para proteger seu público, emitindo os avisos adequados. Entendo que ninguém é perfeito, mas acho que seria um cuidado importante. Antes de tudo, desculpe-me, mas preciso ser sincero. Eu detesto o Halloween. Se há uma data que ilustra tudo o que considero errado na sociedade americana moderna, é o dia 31 de outubro. Para mim, essa data marca o auge de uma cultura que parece cada vez mais superficial e descartável. Um período em que grandes corporações faturam milhões vendendo máscaras que as pessoas vão usar por apenas algumas horas. Não me entenda mal, eu adoro doces como qualquer um, mas ver toda essa celebração girar em torno de interesses capitalistas me incomoda mais e mais a cada ano. Apesar de odiar o Halloween, isso não quer dizer que eu não o tolere. E por tolerar, quero dizer que não fico na varanda com um balde de pedras pronto para atirar em qualquer criança que ouse pisar na minha calçada. Eu não deixo uma tigela de doces para os pequenos, que, diga-se de passagem, geralmente vem de famílias que não precisam sair pedindo guloseimas. Mas eu coloco um aviso na frente da casa dizendo: sem doces ou travessuras, sem exceções, para que eles saibam que ali não serão atendidos. Esse aviso deu certo em 2021 e também fez efeito em 2022, um ano em que, inclusive, nem deveriam estar na rua. Mas no ano passado, um grupo de crianças resolveu ignorá-lo e entrou no meu quintal para bater à minha porta. Ao ouvir as batidas, presumi que não fossem crianças pedindo doces. Então, ao abrir a porta e dar de cara com um grupo fantasiado de heróis da Marvel, com trajes de baixa qualidade, a última coisa que eu senti foi simpatia. Para começar, aquelas crianças pareciam bem grandinhas para estarem pedindo doces. O garoto vestido de Homem de Ferro tinha no máximo 12 ou 13 anos, e o jeito como todos gritaram
doces ou travessuras. Em coro parecia tão pretensioso que chegou a me dar náuseas. Olhei para o garoto que tentava imitar Tony Stark e comentei que a fantasia dele nem era fiel à história do personagem. Ele me lançou um olhar confuso e perguntou sobre o que eu estava falando. Então, expliquei que o círculo no peito do Homem de Ferro é chamado de reator Ark e, na verdade, deveria ser amarelo. Eles escolheram fazer o reator azul nos filmes populares, colocando um núcleo de vibranium, só para vender mais ingressos de Pantera Negra, embora o reator clássico seja amarelo ou dourado, representando versões tecnológicas diferentes. Quando terminei, os 4 ficaram me encarando como se eu estivesse falando outro idioma. Aí voltei para dentro e disse que sumissem dali, batendo a porta na cara deles. Eu lido com ansiedade generalizada, e controle de patógenos é um grande gatilho para mim. Então, essa breve interação já me deixou totalmente inquieto enquanto tentava voltar para a cadeira do computador. Mas não deu muito tempo para me acalmar antes de ouvir alguém batendo de novo na porta. Já sabia quem era. Não podia ser ninguém além daquelas crianças de novo. Fui até a porta e, como esperado, lá estavam os heróis da Marvel, com aquelas fantasias sem graça. Quando perguntei o que queriam agora, o garoto do Homem de Ferro me disse: "Sabe que agora temos que fazer uma pegadinha, né?" E isso por si só já me deixou furioso. Mas enquanto eles riam por terem conseguido me irritar, acabei perdendo a paciência. Gritei que se chegassem perto da minha casa de novo, eu ia chamar os pais deles, e pela segunda vez, bati a porta na cara deles. Voltei ao computador praticamente tremendo de raiva, porque o nível de petulância desses pestinhas era absurdo. Eles ignoraram completamente o meu aviso de sem doces ou travessuras. Na verdade, tenho a impressão de que o aviso foi o verdadeiro motivo pelo qual bateram na minha porta para começo de conversa. Eles podem se considerar com sorte por eu não ser o tipo de pessoa que chama a polícia por qualquer coisa. Do contrário, já teria ligado para o 911 e dado a descrição completa deles ao atendente. Mas, sendo a pessoa discreta e pacífica que sou, nunca ligo nem me envolvo com a polícia. Tentei me acalmar um pouco fazendo alguns exercícios de respiração e até abri o Overwatch para ver se conseguia relaxar jogando. No entanto, não tinham se passado nem 5 ou 10 minutos quando ouvi batidas na porta pela terceira vez. Lembro que não consegui segurar um grito de frustração enquanto marchava até a porta. E quando a abri, com uma expressão que provavelmente parecia uma tempestade prestes a se formar, me deparei com uma senhora com um semblante assustado e algumas crianças ao redor. Quando gritei perguntando se eram cegos e não tinham visto o aviso, ela respondeu que não havia aviso algum. Fui até a varanda passando pela senhora, e quando confirmei que realmente não havia sinal algum ali, senti como se fosse desmaiar. Acho que aquelas pestinhas da Marvel haviam roubado o aviso. Mandei a mulher e as crianças saírem da minha propriedade e voltei para dentro, fechando a porta. Precisei me sentar nos degraus, receoso de cair e bater a cabeça se desmaiasse, e decidi que, se não tomasse algo para me acalmar, a noite ia ser bem complicada em termos de ansiedade. Os calmantes geralmente me deixam um pouco sonolento, mas são rápidos e sempre me ajudam. Tomei um, fiz outro aviso escrito sem doces ou travessuras, e dessa vez colei na janela para garantir que ninguém o tirasse. E finalmente pude retomar a paz da noite. Mas essa paz durou apenas cerca de 1 hora. Estava na segunda rodada de um dos meus jogos preferidos quando, mesmo com o som abafado dos fones, ouvi 3 pancadas seguidas e um barulho seco, seguido por mais 2 sons em rápida sucessão. A primeira batida me assustou, mas o segundo e o terceiro sons eram tão familiares que eu já sabia o que tinha acontecido. E lá estava, do lado de fora da janela onde coloquei o aviso, a marca de 3 ovos quebrados escorrendo pelo vidro. Eu estava tão furioso que era como se estivesse completamente alheio à realidade. Lembro-me de ver os ovos, e na sequência, só me recordo de estar encolhido na banheira, com os nós dos dedos da mão direita inchados e sangrando. Tomei uma segunda pílula, fui tomar um banho e passei pomada nos machucados antes de decidir tirar uma soneca. Pensei que, se não conseguisse me acalmar até o alarme tocar,
Desistiria do dia e tomaria melatonina e doxy suficientes para me apagar por toda a noite. Isso foi por volta das 7 horas da manhã, e quando acordei perto das 9, me sentia bem mais tranquilo. Decidi então voltar para o Overwatch para tirar a cabeça de todo o estresse. Mas antes precisava comer alguma coisa, então desci para a cozinha no escuro. Prefiro pouca luz pela manhã para evitar sobrecarga sensorial. Eu devia parecer estar fora de casa ou dormindo, porque mal comecei a preparar um sanduíche de pasta de amendoim e geleia quando ouvi um passo cuidadoso no piso solto ao lado da minha casa. Quem fez o serviço da entrada não ajustou bem as fundações, então tem uma pedra perto do portão que leva ao quintal que balança e faz um som sempre que alguém pisa ali. Mesmo um pisar leve provoca um dunk suave, e foi exatamente esse som que ouvi pela janela da cozinha aberta. Minha primeira reação foi ir de volta para o quarto, planejando me esconder até que qualquer um que fosse embora. Não me incomodaria em perder algumas coisas num possível furto, mas o pavor de que a pessoa pudesse me atacar ou algo do tipo só aumentava a pilha de traumas que já carrego. No entanto, e desculpe pela descrição mais detalhada, quando cheguei ao final da escada, algo chamou minha atenção pela parte não fosca do painel da porta da frente. Embora seja fosco em quase toda a superfície, há pequenas tiras transparentes nas bordas. Olhei para fora e não vi uma van suspeita estacionada nem um grupo estranho indo até minha porta. Em vez disso, vi um grupo de crianças vestidas com roupas comuns, parecendo muito com as crianças da Marvel que estiveram aqui mais cedo, com alturas muito parecidas. Não era nenhum intruso dando a volta na minha casa. Era, sem dúvida, um dos mesmos pedintes de doces, pronto para fazer mais travessuras no meu quintal. Coloquei os tênis e fui até a porta dos fundos na cozinha, que leva ao quintal. Esperei por alguns segundos, a mão na maçaneta, e então abri a porta rapidamente, saindo correndo para o quintal, bem a tempo de dar de cara com o garoto vestido de Homem de Ferro. E não há palavras que possam descrever a satisfação que senti ao ver a expressão de puro medo no rosto dele. Foi quase poético, e por um instante me senti como um justiceiro ao interceptá-lo enquanto ele tentava fugir. Ele só tinha um caminho para correr, mas peguei-o de surpresa e consegui pará-lo com facilidade. Nunca fui de brigar ou de praticar esportes na escola, então técnicas de confronto físico não são meu forte. Mas com meus 110 quilos jogados com toda a força contra ele, o impacto foi certeiro. Ele bateu na cerca de madeira ao lado da casa com tanta força que deslizou até o chão antes de tentar se levantar. Digo tentou porque, como pode imaginar, não deixei que ele se levantasse. Quando ele tentou gritar, eu, sem pensar, coloquei a mão sobre sua garganta e boca para calá-lo. Ele era mais baixo e mais fraco, então segurá-lo assim parecia até fácil demais. Com ambas as mãos, segurei firme ao redor do pescoço dele, e a maneira como isso o silenciou por completo era algo que não consigo nem descrever. Mas, enquanto apertava e o levantava do chão, vendo as pernas dele se debaterem, percebi que, se continuasse, corria o risco de machucá-lo seriamente. Não era minha intenção machucá-lo de verdade. Queria só dar um susto. E como conheço a diferença entre apertar para bloquear a respiração e apertar para reduzir o fluxo sanguíneo, não pergunte como sei disso. Decidi brincar um pouco com ele. Afrouxei o aperto geral no pescoço, mas mantive a pressão nas laterais da laringe, o que diminuiu o fluxo de sangue para o cérebro. Bastou contar até 5, e o garoto foi de se debater como um peixe fora d'água para ficar mole como um macarrão cozido. Eu sei que não deveria ter rido, mas, meu Deus, a carinha dele parecia cômica enquanto começava a roncar. As pálpebras estavam entreabertas e os olhos reviravam, e enquanto eu o deitava no chão e o arrastava mais para dentro do quintal, não conseguia conter o riso. Ele acordou de novo quando chegamos à grama, mas estava tão tonto e desorientado que parecia não ter a mínima ideia do que estava acontecendo, ou até mesmo de onde estava. Ele murmurou algo como Brian ou Ryan, provavelmente achando que era o amigo dele o puxando pela grama. Quando parei de arrastá-lo e ele olhou para mim, tive mais uma oportunidade de ver aquele olhar de puro pavor. Ele tentou balbuciar algo como, por favor, não, enquanto eu me aproximava.
Ele tentou rolar e se afastar, mas antes que conseguisse ir muito longe, passei o braço em volta do pescoço dele e voltei a apertar para impedir que gritasse. Preciso dizer que, apesar de tudo, não sou uma pessoa má. Em nenhum momento pensei em realmente machucar o garoto. Ainda assim, foi divertido deixá-lo achar que isso poderia acontecer. Enquanto apertava no ponto certo do pescoço, disse que aqueles seriam os últimos segundos da vida dele. Foi aí que ele realmente começou a se debater, mas logo perdeu as forças de novo, e eu o deitei de volta na grama. Parte de mim gostaria de ter gravado tudo aquilo. Eu provavelmente já teria assistido umas 100 vezes, rindo da situação sombria e absurda. Talvez até enviasse a gravação para ele e para os pais, só para verem o momento exato em que eu o deitei e acariciei seu cabelo. Não estava tentando ser ameaçador com isso. E não era como se eu fizesse por algum prazer bizarro. Não desse tipo, pelo menos. É que, naquele instante, ele parecia apenas estar dormindo, e ele fez um barulho de ronco ainda mais alto do que da primeira vez. Poucos segundos depois, quando acordou pela segunda vez, estava tão perdido quanto antes. E foi aí que, olhando diretamente para ele, eu disse: "Você morreu, garoto. Bem-vindo ao inferno." Naquele instante, ele molhou as calças. O garoto ficou tão assustado que simplesmente se descontrolou ali, na minha frente, enquanto lágrimas começavam a brotar e a respiração dele se tornava ofegante. Acabei dando um tapa forte no rosto dele para impedir que entrasse em choque, imagino. Ele devia ter no mínimo 12 ou 13 anos. Em algumas culturas, isso já é considerado quase adulto. E lá estava ele, chorando por causa de alguns minutos de sufocamento como retribuição. Acho que naquele momento, a memória dele começou a voltar, pois ele murmurava: "Desculpe, desculpe", entre soluços. Fiquei em silêncio por um instante, absorvendo a cena diante de mim e pensando: eu fiz isso, tomei o controle. Não sentia um orgulho assim há muito tempo. Eu poderia ter feito mais, mas decidi que já era o suficiente e que era hora de deixá-lo ir. Só que não sem um aviso antes. Disse a ele que, ao invadir minha propriedade, ele teve sorte por eu não ter feito nada pior. E que, como qualquer um, tenho o direito à paz e privacidade, e que esse conflito terminava ali, já que não valia a pena envolver policiais por causa de uma travessura boba. Em troca, esperava que ele também mantivesse tudo em segredo. Alertei que se ele contasse a alguém, se eu sequer suspeitasse que havia falado sobre o que aconteceu, eu seria capaz de algo terrível. E sem rodeios, disse que caso isso acontecesse, eu faria os pais dele sofrerem de uma maneira indescritível. Afirmava que não me importava com o risco de ser preso, pois preferia enfrentar isso a lidar com mais problemas por conta própria. Perguntei se ele entendia, e ele balançou a cabeça rapidamente, antes de sair correndo pela noite, com as pernas tremendo e o cheiro de medo. Resumindo, o garoto abriu a boca, e desde então tenho tido policiais aparecendo na minha porta o ano todo. Tudo porque ele não soube ficar quieto e aceitar as consequências como deveria, preferindo reclamar e se fazer de vítima. Quando os policiais vieram, dei minha versão dos fatos. Um garoto tentou invadir minha casa, e tudo o que fiz foi mostrar que isso não era uma boa ideia. Admiti que o segurei, arrastei um pouco e depois o empurrei para fora do meu quintal mais claro. Omiti alguns detalhes que tenho certeza ele mereceu plenamente. Acho que é justo, afinal, ele também não mencionou nada sobre ter jogado ovos na minha janela ou roubado meu aviso. Esqueceu de contar essa partezinha. E aí fica a pergunta: o que é pior? Causar danos e roubar propriedade, ou uma pequena lição para alguém que precisava aprender? Ele não tinha o direito de estar na minha propriedade, muito menos de mexer nas minhas coisas. Brincou e descobriu como as coisas funcionam. E se por acaso acabarem me prendendo por isso, talvez eu cumpra a pequena promessa que fiz ao bebê Tony Stark. Talvez descubra onde ele mora, onde os pais dele descansam, e deixe claro que há certas pessoas com quem não se deve mexer. Nesse caso, ficaria bem animado em enviar uma atualização direto da prisão. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Em uma noite de sábado,
Em 30 de outubro de 1993, 3 homens passaram pelas portas de um bar de tijolos vermelhos chamado The Rising Sun, um estabelecimento de um andar situado na vila de Greysteel, no norte da Irlanda. Greysteel, uma pequena vila com predominância católica, fica na costa noroeste do condado de Londonderry e abriga pouco mais de 1.000 moradores. A ocasião especial era uma festa de Halloween, onde os moradores, muitos vestidos com fantasias assustadoras, se reuniam no Rising Sun para beber e dançar até as primeiras horas da manhã. Ao entrar, os 3 homens vestiam macacões azul escuros, com apenas os olhos e as bocas visíveis sob suas balaclavas pretas. Sua presença mal chamou a atenção dos frequentadores, que supuseram que as vestimentas não passavam de parte das fantasias da noite. No entanto, os homens não estavam ali para celebrar. Não traziam alegria ou diversão, mas carregavam consigo a morte. Uma semana antes, 2 homens dirigiam um Ford Escort azul de Ardoyne a Belfast. Eles estacionaram perto da esquina onde ficava a peixaria de Frizzell, na Shankill Road. Após retirarem uma bolsa de ginástica pesada do porta-malas, seguiram em direção à loja. Como já passava do meio-dia em um sábado, o local estava movimentado, a ponto de um dos homens, Thomas Bagley, precisar abrir caminho pela multidão segurando a bolsa com ambas as mãos. Ele pretendia posicioná-la no balcão refrigerado à sua frente. Contudo, a bolsa de 5 libras não carregava frutos do mar. Thomas Bagley e Sean Kelly não eram entregadores comuns. Eram membros da Brigada de Belfast do Exército Republicano Irlandês. E dentro da bolsa, em vez de peixe, havia uma bomba caseira altamente volátil. Bagley planejava colocar a bomba sobre o balcão, avisar que havia um dispositivo explosivo e, em seguida, instruir o proprietário e os clientes da peixaria a saírem rapidamente. Os civis no térreo não eram o alvo pretendido. A bomba, na verdade, visava aqueles que estavam no segundo andar da loja. Naquele dia, o andar superior da peixaria de Frizzell era o ponto de encontro de líderes dos maiores rivais do Exército Republicano Irlandês, também conhecido como IRA, a Associação de Defesa do Ulster, conhecida como UDA, fundada no início dos anos 70 como uma organização que abrigava grupos militantes armados leais à coroa britânica. A missão da UDA era dupla: proteger a população protestante na Irlanda do Norte e combater o que chamavam de republicanismo militante de seus adversários do IRA. Segundo as informações que Bagley e Kelly haviam recebido, membros da mais alta hierarquia da UDA estariam reunidos em uma sala no andar superior naquela tarde e, com uma única bomba posicionada no lugar certo, era possível que toda a liderança fosse eliminada de uma só vez. Apesar do planejamento cuidadoso do IRA, cometeram 2 erros cruciais. O primeiro foi que a reunião da UDA havia terminado horas antes, deixando o segundo andar da peixaria totalmente vazio. A UDA tinha por hábito espalhar informações falsas, inclusive entre seus próprios operativos de escalão mais baixo, para dificultar o rastreamento de seus movimentos e locais de encontro. A maioria acreditava que a reunião começaria no início da tarde, mas, na verdade, já havia ocorrido pela manhã, o que significava que nenhum membro da liderança da UDA estava presente quando os 2 agentes do IRA chegaram com a bomba. Esse, contudo, foi o menor dos erros do IRA naquele dia. O mais grave foi contar com o apoio de um fabricante de bombas católico com pouca habilidade em explosivos. Enquanto Sean Kelly aguardava próximo à entrada da peixaria, com a função de guiar os clientes para fora, Thomas Bagley ergueu a bolsa de ginástica até o balcão refrigerado à sua frente. Assim que a colocou, seu plano era anunciar que havia uma bomba e que todos os civis inocentes deviam evacuar o local. Mas Bagley sequer teve chance de abrir a boca. No momento em que depositou a bolsa no balcão, o dispositivo sofreu uma falha catastrófica e detonou antes da hora. Bagley foi morto instantaneamente, os explosivos o vaporizando quase por completo. Contudo, não foi o único a perder a vida. John Frizzell, dono da peixaria, de 63 anos, morreu no mesmo instante em que a bomba explodiu, assim como sua filha Sharon, de 29 anos, e a jovem Leanne Murray, de apenas 13 anos.
O IRA acabou de fato assassinando um membro da Associação de Defesa do Ulster naquele dia, Michael Morrison, de 27 anos, que estava de passagem para comprar peixe. Entretanto, sua bomba também tirou a vida da parceira de Morrison, Evelyn B., e de sua filha Michelle, de 7 anos. George Williamson, de 63 anos, também faleceu na explosão, ao lado de sua esposa Gillian, enquanto Wilma McKee, de 38 anos, perdeu a vida ao ser esmagada com o desabamento do antigo prédio, que cedeu sob a força da explosão. No total, cerca de 60 pessoas ficaram feridas pelos fragmentos de alvenaria e os estilhaços de vidro que se espalharam pelo local. Nas horas que se seguiram, os corpos das vítimas e os sobreviventes feridos foram retirados dos escombros com a ajuda de serviços de emergência e voluntários em desespero. Após o atentado em Shankill Road, a comunidade protestante de Belfast foi tomada por uma onda de indignação. Billy, o torcedor, McQuiston, um membro destacado da UDA, disse a um jornalista britânico: "Qualquer pessoa que estivesse na Shankill Road naquele dia, desde um escoteiro até uma avó, teria saído para retaliar se você tivesse dado a eles uma arma." Embora o IRA tivesse planejado o ataque com a intenção de evitar vítimas civis, o fracasso na execução fez com que a maioria interpretasse o atentado como uma ofensiva desprezível e indiscriminada contra civis protestantes, e não como uma ação contra o alto comando da UDA. Na Shankill Road, a comunidade protestante acreditava que a bomba havia funcionado como planejado. Entretanto, Mad Dog Johnny Adair, líder da UDA, sabia que isso não era verdade. Adair sabia que ele e seus aliados próximos haviam sido o verdadeiro alvo, mas, como comandante de um grupo militante sectário, fomentava as tensões entre as comunidades como uma forma de sustento e não deixaria a oportunidade passar. Ao sair de casa naquela noite, foi parado pela polícia da Irlanda do Norte. Quando questionado sobre seu destino, respondeu sem rodeios: "Vou planejar um massacre." Impedi-lo significaria pôr em risco seus próprios companheiros. Então os policiais o deixaram seguir, sabendo que causar mortes era seu meio de vida e que as atividades iam bem. A pedido de Adair, a liderança da UDA ordenou represálias imediatas. Algumas horas após o atentado, a UDA reivindicou a autoria do assassinato de um motorista de entregas católico, atraído para um chamado falso nos arredores de Belfast. Em seguida, o grupo executou outros 2 civis católicos em um ataque a tiros em um prédio do concelho em Belfast, deixando mais 5 pessoas gravemente feridas. Esses ataques satisfizeram o desejo de vingança da UDA, mas também cumpriram um propósito estratégico. Distraíam os serviços de segurança britânicos, levando-os a acreditar que os católicos de Belfast eram o alvo principal. Com a redistribuição das forças de segurança, locais mais afastados ficavam expostos, como o bar e restaurante Rising Sun em Greysteel, no condado de Londonderry. Quando a UDA soube que o Rising Sun sediaria uma festa de Halloween naquele sábado, a liderança ordenou que Billy McFarland, comandante de sua brigada em Londonderry, preparasse um ataque. McFarland chamou 3 de seus principais homens de confiança, Stephen Irwin, Geoffrey Deeney e Torrance Knight, com quem combinou um encontro em uma casa segura próxima ao bar. Reunidos ali, eles estabeleceram a base de operações e deram início ao planejamento do ataque ao Rising Sun, incluindo uma missão de reconhecimento. Nessa visita, pararam no bar para tomar bebidas e examinar discretamente as entradas, saídas e posições de tiro. É inquietante imaginar que apenas algumas noites antes do ataque, esses homens beberam ao lado dos mesmos clientes que em breve seriam alvos. Na noite combinada, Irwin, Deeney e Knight seguiram em direção ao Rising Sun em um carro roubado, enquanto um quarto homem ia à frente como batedor. Ao confirmar que a festa estava em pleno andamento, ele deu sinal para a equipe de ataque da UDA, que estacionou o Opel Kadett próximo ao bar e entrou no local, usando macacões e balaclavas. Os 3 estavam armados com um rifle de assalto, uma espingarda e uma pistola semiautomática. Inicialmente, alguns dos presentes pensaram que era apenas uma brincadeira. Houve até quem risse ao ver os homens de macacões,
com máscaras desalinhadas e armas antigas que pareciam de brinquedo. Mas ainda que o armamento fosse de aparência simples, não era nada fictício, e conforme os frequentadores percebiam a gravidade da situação, o ambiente se calava. Stephen Irwin, segurando uma variante tcheca do AK chamada VZ-58, encontrou o olhar aterrorizado de suas vítimas e sorriu. Erguendo o rifle, gritou: "Gostosuras ou travessuras?" antes de disparar. Geoff Deeney, com uma pistola 9mm, disparou uma única vez em uma mulher que tentava escapar, mas logo sua arma emperrou, e ele passou o resto do ataque tentando destravá-la, sem a calma ou habilidade necessárias para isso. Torrance Knight, que estava com a espingarda, ficou junto à entrada enquanto o tiroteio acontecia, sendo o único que não disparou sua arma de maneira descontrolada. Stephen Irwin, por outro lado, utilizou seu rifle de assalto automático para descarregar 60 balas de aço nos frequentadores do bar. Em pouco mais de 2 segundos, ele já havia disparado 30 projéteis de munição pesada que, ao viajarem a alta velocidade, rasgavam estruturas de madeira de mesas e cadeiras, perfuravam corpos, abrindo feridas grandes, e espalhavam estilhaços de vidro pela sala, que se cravavam nos presentes em meio ao caos. Quando o carregador do rifle de Irwin ficou vazio e ele parou de atirar, um silêncio sombrio tomou conta do bar, rompido apenas pelos gemidos dos feridos graves. A investida devastadora parecia ter terminado, e os sobreviventes começaram a sair de seus esconderijos. No entanto, logo perceberam que Irwin estava recarregando o rifle. Uma mulher começou a implorar para que ele parasse, mas ele a ignorou, substituiu o carregador e disparou a primeira bala do novo cartucho contra o crânio dela. Pessoas correram para se abrigar novamente enquanto Irwin, mais uma vez, atirava de maneira aleatória pelos arredores, dilacerando móveis e ferindo quem estivesse em seu caminho. Após esvaziar o segundo carregador, Irwin soltou uma risada observando o rastro de morte e destruição que havia deixado. Ainda rindo, ele saiu, entrou no carro roubado e escapou junto aos seus cúmplices armados. Os primeiros socorristas que chegaram descreveram a cena como um verdadeiro inferno. Corpos de frequentadores mortos e feridos estavam espalhados pela pista de dança, e partes inteiras do chão se transformaram em poças de sangue e vidro estilhaçado. 8 pessoas morreram instantaneamente, enquanto outras 19 foram levadas ao hospital com ferimentos graves. Dos mortos, 6 eram católicos e, ironicamente, 2 eram protestantes. Entre as vítimas estavam Karen Thompson, de 19 anos, e Stephen Mullen, de 20 anos, assim como Moira Duddy, 59, e Joseph McDermott, 60. A lista dos que perderam a vida incluía ainda James Moore, 81 anos, John Moyne, 50, John Burns, 54, e Victor Montgomery, 76. No dia seguinte, a Associação de Defesa do Ulster assumiu a responsabilidade pelo massacre, chamando-o de incursão e afirmando que as mortes eram uma continuação das ameaças contra o eleitorado nacionalista, que pagaria um alto preço pelo massacre de protestantes ocorrido anteriormente. Um membro da UDA do oeste de Belfast afirmou que os atiradores tinham informações de que membros seniores do IRA frequentavam o Rising Sun. Infelizmente, eles não estavam lá na noite de Halloween, mas nossos rapazes agiram conforme as informações que receberam. Enquanto a ala de relações públicas da UDA respondia com a frieza característica dos conflitos, nos bastidores havia uma comemoração repugnante. Os atiradores foram recebidos como heróis ao retornar, com Stephen Irwin particularmente orgulhoso de seu ato de brutalidade. Ele gabou-se de ter executado uma mulher católica que implorava por sua vida, considerando que exibiu a mesma falta de misericórdia que atribuía aos responsáveis pelo atentado na peixaria de Frizell. Devido à forte infiltração de informantes britânicos nos grupos paramilitares de ambos os lados, identificar os atiradores foi relativamente simples, já que eles falavam abertamente sobre sua participação. Os nomes dos responsáveis foram se espalhando de pub em pub até chegar aos ouvidos dos informantes britânicos. Nas semanas seguintes, Stephen Irwin, Geoffrey Deeney e Torrance Knight
foram localizados, presos e levados sob custódia pela polícia da Irlanda do Norte. Durante a primeira audiência no tribunal, Torrance Knight foi filmado rindo e insultando os familiares das vítimas antes de ser escoltado por oficiais. Geoffrey Deeney permaneceu em silêncio, mas Stephen Irwin, o principal responsável pelas mortes e ferimentos, declarou que seus atos eram revanche e acrescentou que não sentia remorso. Finalmente, no início de 1995, os 3 homens foram condenados à prisão perpétua pelo massacre que ficou conhecido como o Massacre de Greysteel. Torrance Knight ainda recebeu uma sentença adicional de prisão perpétua por seu envolvimento nos assassinatos de Castle Rock, onde 3 católicos inocentes foram mortos a tiros por atiradores da UDA. Todos os 3 deveriam passar o resto da vida na prisão, mas devido a cláusulas do Acordo de Paz conhecido como Acordo da Sexta-feira Santa, Irwin, Deeney e Knight foram libertados no início dos anos 2000, menos de 5 anos após o início de suas sentenças supostamente vitalícias. Esse acordo de paz resultou na libertação de muitos prisioneiros considerados perigosos de ambos os lados das divisões políticas e religiosas. Michael Stone, infame pelo ataque com granadas e tiros em um funeral de um membro do IRA, obteve liberdade muito antes do fim de sua sentença, assim como Patrick Magee, que tentou assassinar a primeira-ministra britânica em um atentado a um hotel na década de 80. Outro prisioneiro libertado graças ao acordo foi Sean Kelly, o único sobrevivente do grupo do IRA, que detonou prematuramente seu dispositivo na peixaria, na Shankill Road. Como uma reflexão sobre esse período, o poeta Alan Gillis, nascido em Belfast, escreveu um poema intitulado Progresso, que expressa o espírito desse momento. Dizem que por anos Belfast estava atrasada, e é ótimo agora ver algum progresso, então acho que podemos esperar tirar caixas da terra. Acho que as ambulâncias deixarão os moribundos de volta em meio aos escombros, para serem explosivamente curados com o tempo. 100.000 partículas de vidro criarão padrões impossíveis no ar, antes de se fundirem na clareza de uma janela, através da qual uma cabeça reconstituída olhará para fora e admirará o jovem tímido tirando sua bomba do prédio e dirigindo para casa. No Halloween de 2005, combinei de sair para pedir doces com meu grande amigo Theo. Nos encontramos na minha casa logo depois da escola e passamos um tempinho por lá antes de nos prepararmos. Quando chegou a hora, vestimos nossas fantasias. Eu estava como Homem-Aranha e Theo no papel de Batman. Começamos pela minha vizinhança, parando de porta em porta. Theo também morava nas redondezas, mas um pouco mais distante, a várias quadras. O trajeto até lá levou cerca de 20 minutos de caminhada. A mãe de Theo foi junto com a gente, e no caminho acabamos indo até a casa dele. Nossa vizinhança era cheia de casas, e várias outras crianças estavam na mesma missão de doces. Após algumas boas horas de caminhada, já tínhamos enchido as sacolas de doces. Foi uma noite incrível de Halloween. Entramos na casa de Theo para aproveitar o resto da noite. Minha mãe viria me buscar às 10 para me levar de volta para casa. Enquanto isso, Theo e eu ficamos no quarto dele, aproveitando nossos doces e jogando videogame. Os pais e a irmã mais velha de Theo também estavam em casa. Em certo momento ouvimos uma batida na porta da frente e fomos ver o que era. Achamos que deviam ser mais crianças, e Theo queria muito ser o responsável por distribuir os doces, já que não tínhamos tido a chance de fazer isso até então. Ele chamou os pais na sala ao lado, avisando que ele mesmo cuidaria disso. Quando abrimos a porta, vimos o que parecia ser um homem adulto parado ali. Ele estava com a cabeça baixa, vestindo um moletom com capuz que cobria todo o rosto, o que dificultava enxergá-lo claramente. Não parecia nem um pouco fantasiado, o que deu um ar suspeito, especialmente porque já era tarde. Theo e eu tínhamos ficado nas ruas pedindo doces até o limite de horário permitido. O homem bateu na porta novamente e nós continuamos parados do outro lado sem dizer uma palavra. Saímos dali e fomos direto até os pais de Theo, dizendo que havia um cara estranho na porta. Naquele momento, as batidas já tinham cessado
e quando voltamos para verificar, o homem havia desaparecido. Ninguém soube explicar quem era ou o que fazia ali, mas aquilo nos deixou desconfiados. Depois disso, voltamos para o quarto de Theo para continuar jogando videogame. Como o quarto ficava nos fundos da casa, lembro que talvez uns 15 minutos depois, Theo me chamou, pedindo que eu olhasse pela janela. Quando fiz isso, vi exatamente o que ele já observava. O mesmo homem encapuzado, agora parado no quintal. Ele estava a uns 12 metros da janela de Theo, ainda com a cabeça baixa, sem olhar em nossa direção. Ficamos ali observando o homem por alguns segundos, até que resolvemos sair do quarto. Theo foi direto aos pais para contar o que estava acontecendo. Eles deram uma olhada no quintal e logo acenderam a luz do pátio. Assim que a luz acendeu, o homem deu meia volta e correu para fora do quintal. Nunca conseguimos ver bem o rosto dele, o que tornou tudo ainda mais esquisito. Depois dessa cena, achamos que ele realmente tinha ido embora e concluímos que talvez fosse só alguém querendo assustar os outros no Halloween. No fim, ninguém chamou a polícia, mas a situação ficou marcada como algo bem estranho. Um pouco mais tarde, minha mãe chegou à casa de Theo para me buscar. Voltamos para casa rapidinho e em questão de 1 minuto já estávamos lá. Assim que chegamos, fiquei na sala por um tempo antes de finalmente precisar ir para a cama. Quando ficou mais tarde, fui para o meu quarto, que também ficava nos fundos da casa, assim como o de Theo. Apaguei as luzes e me deitei. Foi então que, ao olhar pela janela do meu quarto, notei o que parecia ser o mesmo homem de antes, lá fora. Custei a acreditar no que estava vendo. Ele estava parado no meu quintal exatamente como antes, no quintal de Theo. Por um momento fiquei sem reação, tentando entender se era real, mas ele estava ali. Saí correndo do quarto e fui até a sala para contar aos meus pais sobre o homem. Fomos todos para outra janela nos fundos para tentar ver melhor, mas quando chegamos, ele já tinha desaparecido. Depois de um tempo, voltei para o quarto e me deitei novamente, mas demorei bastante para pegar no sono. Fiquei atento à janela por um bom tempo, mas o homem não voltou. Acabei adormecendo e, a partir daquela noite, nunca mais o vi. Ei, amigos, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela, vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.